metodologia, a gente trabalha muito com a parte socioemocional do aluno. Então, ele precisa se abrir com a gente, ele precisa falar sobre si, falar sobre os seus anseios, suas dúvidas, as suas vontades, quais são as suas metas, os seus objetivos, né? Então, ele precisa se abrir. E aí, nessa parte foi a parte que eu mais me encantei. Eu que jamais, né, pensei em ser professora, né, porque na minha parte de licenciatura em teatro eu só queria estar nos palcos, eu não queria, né, a parte de licenciatura. E o núcleo, ele fez despertar em mim essa vontade de estar em sala de aula. A gente começa logo trabalhando no núcleo, no segundo ano, a parte de identidade pessoal. Então, na identidade pessoal, a gente entra em contato com o que é você, né, qual é a sua história, né? Quem é seu pai, quem é sua mãe, por que você veio parar aqui. Eu lembro até de uma aula que era sobre memória fotográfica. Quando eles olham para a foto e começa a aula, né? E a gente começa a falar coisas que façam com que eles retomem aquele momento, aquele passado. Eles veem aquilo ali e começam a sentir a vontade de falar para você, professora, nessa época que essa pessoa que era um primo meu, que era muito próximo a mim, mas ele faleceu. E ele significava isso, isso e isso na minha vida. E eles abrem isso para você e assim... Eu fico, né, assim, emocionada, porque realmente é o que mais me chama a atenção no núcleo. Não só a parte da pesquisa, mas principalmente essa parte do contato. Eu costumo dizer que a relação entre o professor e o aluno, numa disciplina de núcleo, ela é extremamente holística, né? Você está sempre na construção do eu, não só do próprio aluno, mas do próprio professor. Você está mudando, né, a sua maneira de pensar, você está mudando a sua subjetividade, a subjetividade do aluno. Eu acho que a conquista foi eles terem percebido que eu estava disponível a todo momento que eles precisavam. Porque o trabalho não aconteceu só na escola, o trabalho aconteceu quando eu estava em casa, nos fins de semana. Eles precisavam disso. E-mails, né, leituras e tutorias, porque eu acho que é preciso ter tutorias, mas é desgastante. Porque eu não tenho todo esse tempo disponível, né? Mas eu, enquanto profissional, a Isabela, fiz da maneira que eu achava que deveria ser. Então, me cobrei um pouco mais do que deveria, né? Me cobrei. Mas eu acho que essa cobrança fez eles confiarem em mim. E o fato deles confiarem em mim nesse momento, eu acho que é o grande resultado do que aconteceu ao longo de todo o ano, né? Essa confiança, e eu sinto que agora eu posso fazer qualquer trabalho com as minhas turmas. Antes de eu trabalhar no núcleo, eu trabalhei com o ensino normal, né? Ensino médio, mas dando aula de geografia, né? E as aulas de geografia até então, eu sempre procurei inovar, né, nas aulas, mas me faltava um maior conhecimento para transformar essas aulas mais criativas. E o núcleo, ele veio transformar a mim, né, enquanto educadora. O principal, o que mais me chama a atenção, é a capacidade deles se colocarem em sala de aula, né? Antes eles eram muito presos, muito calados, né? Não participavam, e hoje eles participam muito, né? Inclusive tomam a frente de professora, eu aqui, deixa eu ler, né? Então, assim, a gente percebe muito isso neles, essa mudança. E uma aula que me marcou muito foi logo depois das eleições, né? Que eles fizeram, eu estava desenvolvendo a aula normal, que nem estava no plano, né? Aí um aluno sugeriu, professora, mas não é melhor a gente fazer assim, não? Vamos fazer de conta que aqui é um programa de TV, e aí a gente vai apresentar, eu sou o candidato, ela é um candidato, ela é a candidata e tal. E aí formaram, né, três candidatos, e aí eles foram debater na turma, né? Foi riquíssima a aula, né?